Olá, eu sou Dora Kramer e esses são os meus amigos aqui, Marcelo Madureira, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães, para a gente começar um novo episódio do nosso videocast. Não é bem assim. Antes de eu contar sobre o que a gente vai falar, você já vai logo dando o seu like, porque vai valer a pena, porque a discussão aqui hoje é Brasil. Que Brasil é esse, gente? E o nosso gancho é a partir da onde a gente vai começar a discutir a eleição de São Paulo. Uma confusão, uma desorganização, chama a atenção do Brasil inteiro, mas esse ambiente onde as regras são subvertidas, onde o que vale são valores muito esquisitos, isso não diz respeito só à eleição. Isso aqui diz respeito ao Brasil, é o que a gente vai discutir aqui. Isso tem repercussão na política, na economia, na cultura, no social, em todo lugar. E por isso é que você deve ficar aí, porque o programa vai começar. Vamos lá, moçada? Começar a discutir esse Brasilzão? Vamos. O que tem a ver o Gustavo Lima, a Deolane Bezerra com o Pablo Marçal, o Lula e o Bolsonaro? O Lula Tudo a ver. Vai. Então, peraí, porque quando entrou o Lula e o Bolsonaro, eu não entendi. Até o Gustavo Lima, a Deolane Bezerra e o Pablo Marçal, eu estava acompanhando, dizendo, tem a ver naquela política vazia da ostentação que pega as pessoas. Aí entrou o Lula e o Bolsonaro. Aí eu entro pelas bets, né? O problema que estão virando essas empresas de apostas é um problema social e até de saúde pública, que capturando a poupança que o povo não tem, né? E endividando ainda mais as pessoas mais pobres, mais miseráveis, né? E junto a isso, de certa forma, você vê que o próprio Lula e Bolsonaro não ocupam mais os papéis principais no palco da política. Não são mais os protagonistas da política brasileira. Não, peraí, não são mais, não estão sendo nessa eleição. Pois os fatos vão andando, a política, a história, ela vai caminhando e ao longo do caminho os personagens vão mudando, né? Os protagonistas vão mudando. O problema, assim, que eu vejo, o Brasil, né, objetivamente, você tem, as queimadas continuam, atravessamos um período de seca severo, né? Muito por conta das mudanças. Tivemos enchentes pavorosas. Enchentes pavorosas. O Rio Grande do Sul, sei lá como é que está o Rio Grande do Sul, se ele está realmente conseguindo se reconstruir e até que ponto não é necessário um esforço nacional na reconstrução do Rio Grande do Sul. E as bets, né, são o nosso incêndio, são nossas queimadas digitais. Toma conta do Brasil inteiro, queimando, né, não as florestas, mas queimando, de certa forma, a sociedade. Queimando, o Brasil vive uma certa anomia, né, uma dissolução do tecido social por conta dessas coisas todas, né, de não haver... Nós não temos governo, não temos um executivo propositivo, com um plano nem nada, muito menos um legislativo, né, que esteja realmente se ocupando de uma agenda construtiva, positiva. O judiciário assumindo papéis que ele não necessariamente deveria assumir e também, às vezes, se conduzindo nesse ambiente, né, Marcelo? Frequentando esse ambiente que você se referia. É isso que para fechar o meu arco aqui, então lá naquele iate onde estava o Gustavo Lima, né, que está sofrendo graves investigações por parte da Polícia Federal, que envolvem lavagem de dinheiro do jogo do bicho e da criminalidade, né? É engraçado que o Gustavo Lima, sei lá, não deve ter 10 anos de carreira, tem um patrimônio igual ao do Roberto Carlos, que ele está há 60 anos e é o rei. Quer dizer, alguma coisa está errada nessa história. E lá no iate que ele alugou para comemorar os seus 35 anos, pois como está velho, ele estava lá trêfego, né, com uma flute de champanhe na mão, o governador Ronaldo Caiado, né, de Goiás, estava lá o ministro Marques Nunes, do Supremo Tribunal Federal, poderiam estar outros, né? Mas, enfim, aí se fecha o círculo. Estavam todos no mesmo iate, é simbólico isso. Estavam todos no mesmo barco. Né? Se a gente botasse o nome do barco Brasil,
né? É aquele barco lá de ostentação, né? É uma canoa furada, né? Mas a ostentação é a palavra que significa aí a tradução da chamada economia da atenção, né? Quer dizer, tudo vale pela atenção. O que é isso? Como é que é a economia da atenção? É da atenção, o ambiente TikTok. digital, 30 exatamente, segundos. é isso. É você ser o seu próprio, você ser o seu próprio empresário, né? Você mesmo se lança, como essa Deolane, que está envolvida nesse assunto com o Gustavo Lima. Até ontem eu vi uma foto do Gustavo Lima na frente da sua mansão greco-goiana. É genial. Mansão greco-goiana. É uma coisa impressionante a foto. Que emula a Casa Branca. Não, é porque na era mesozoica, os fenícios vieram ao Rio de Janeiro e foram até Goiânia para instalar lá um templo grego. Deve ser Exatamente, isso. uma coisa desse Mas, enfim, tipo. alguma coisa interessante. Primeiro que esses novos sucessos do show no Brasil são muito goianos. Desde o Chitãozinho e Chororó, aqueles outros, aquelas duas mulheres, que eu não sei nem os nomes direito, até tudo goiano, que é uma coisa engraçada, né? Como é que a música sertaneja se localizou ali. Segundo lugar, daí o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, está lá, porque estamos em época de eleição e tal. Quem sabe o Gustavo Lima é o maior sucesso do momento na música sertaneja. É ele, mais do que os outros que vieram antes. Então ele está no pingo da água. Esse lado marginal dele apareceu depois. Talvez em função da mesma coisa. Agora, todos têm em comum a economia da atenção. Gostei, Pedro Paulo, vou começar a repetir isso por aí. Economia da atenção, por quê? Eu aprendi hoje também que o bet, como é apresentado, e tem anúncio, é uma coisa, se não é legal, é alegal, não há lei que proíba isso. No Brasil, o jogo é proibido. Você não pode ter casa de bingo. Não, pior, isso é sustentado por uma liminar. Até hoje isso está sustentado por uma liminar. Está para se votar a regulamentação disso. Então é um negócio que movimenta bilhões e que sequer tem regulamentação. Mas tem As anúncio na bets televisão. já foram aprovadas, entram em janeiro, o governo antecipou para outubro a entrada em vigor. Mas a lei que De parte delas. É, a lei que segura um pouco o avanço das bets e tal. Mas certamente a lei está atrasada em relação à iniciativa que já foi tomada e que se baseia nessa tal da tecnologia da atenção, cultura da atenção. Por quê? Porque, pelo que eu aprendi hoje também, você aposta no seu smartphone, no telefone. Você não precisa ir na loja para apostar, não precisa ir na casa de bingo para jogar, não precisa nada. Você aposta ali e é uma ferramenta qualquer de imantação da atenção da pessoa. Quer dizer, ganhando ou perdendo, você é levado a repetir a mesma experiência. E essa repetição não precisa ser no dia seguinte, não. Pode ser 30 segundos depois. Ganhou ou perdeu. E como tem muita gente que ganha um pouquinho, mas não é um cara que ganha a loteria esportiva enorme, então aquilo gera um vício. E esse vício é proibido pela lei brasileira quando proíbe as casas de bingo. Tem os furos dessa legislação, que são tradicionalmente o jogo do bicho, que não é crime, é aquela outra Contravenção. coisa. Uma contravenção. E a loteria, que é da Caixa Econômica Federal, que é a mesma coisa, é Do jogo, Estado, é. mesma coisa e tal. O que acontece? Então, o crime organizado, ele se apropria, ele se aproveita, né, dessas circunstâncias justamente para ter essas casas de bets e essas loterias, né, digitais como mais uma forma, né, mais um artifício para poder, inclusive, lavar dinheiro de outras atividades absolutamente ilegais, como o tráfico, contrabando e tudo mais. Né? Então isso está na mão completamente da bandidagem. Inclusive agora capturando influenciadores digitais, né, artistas populares, e essa coisa toda, que não é só... Eu voto no Pablo Marçal. Já foi E no o Pablo Marçal, só quero é. complementar. O E Pablo capturando, o Pablo Marçal vai entrar em seguida, porque tem a ver. Porque e a tecnologia é a só mesma. um pouquinho. E capturando o orçamento das famílias. Isso que eu acho o mais dramático, o mais perverso. Você reparou que você falou uma coisa que vai entrar em outubro? Isso. Mas há quanto tempo que as bets são o maior patrocinador do futebol brasileiro? Claro. Há 5 anos.
Isso, Pelo menos. A legislação completamente atrasada e quando entrar em vigor, não será surpresa se estiver defasada na prática, claro. Não, a chance maior é Pablo essa. Marçal, Com certeza. como é que a gente tem a ver, porque eu ia perguntar para o Marcelo, aliás, pergunto para vocês dois, e o Pablo Marçal tem a ver o que com isso? Usa a mesma tecnologia do smartphone. É esse efeito dizer, na eleição. É. É o efeito da atenção, Mesma da economia coisa. da atenção na eleição. Atenção não é rápida. diferente. Como o camarada está lá em São Paulo, detesta política, detesta eleição, não gosta do assunto, preferiria não votar e tal e coisa, parece uma coisa rápida, que diz assim, o Pablo Marçal disse um palavrão. Ah, esse cara que eu gosto, ele falou o palavrão que eu gostaria de dizer sobre os políticos e tal, aquela coisa. Então eu voto nele, pronto, acabou. Sobe nas intenções de voto. Não deve acontecer que ele vá ao segundo turno, mas se acontecer, é um problemão. E se não acontecer, é uma planta que vai crescer em seguida às eleições, porque já está posto. Quer dizer, a retenção de imagem se instala definitivamente. O cara foi falado e tal, aquela coisa, e pronto, vai ficar assim até as eleições de 2026, quando ele vai ser candidato a deputado. Não a presidente, como ele já avisou? Quem sabe até pode ser, mas aí as defesas se farão com um pouco mais de competência, eu suponho. Como não há candidatos em 2026, tudo é possível. Não há ainda candidatos à presidência da República. O mais intuitivo seria achar que o presidente Lula se candidatará à reeleição. Pode ser, mas ele já estará, na época, com 82 anos de idade. O que é grave, nesse momento em que o Joe Biden, lá nos Estados Unidos, deixou de ser candidato por isso. Não porque tem a idade, mas porque ficou um pouco assim variando, né? Como é próprio da idade. Nós, os que temos mais de 80 anos, temos que ter cuidado com esse tipo de manifestação. Márcio Fortes ainda não fez 80 anos, tá, gente? Fará daqui a alguns dias, mas ainda não fez. Ele já fica fazendo esse marketing. Ele não do marcou bom ainda. velhinho. Não, é porque você arredonda para cima, entendeu? Para ficar mais Não, charmoso. é porque, como dizia sei. meu pai, você já está vivendo o teu 80º ano. Estou feliz da vida. Já estou terminando o meu 80º ano. Exatamente. Mas está muito bem, não estou achando que eu estou velho, não. Mas com certeza, quando você se candidata a presidente da República com 82 anos de idade, o eleitor vai fazer a conta que você vai estar lá até 86. Isso é um impedimento grave. Se não é para a candidatura, é para o voto, porque o adversário vai usar esse argumento. E pronto. Então não se sabe quem será o candidato a presidente da República em 2026. Isso está sendo plantado agora nas eleições municipais. Daí entra o Pablo Marçal, que está participando de uma eleição municipal. Márcio acha que tem vida esse Pablo Marçal, vocês acham? Vida além desse Eleição. episódio dessa eleição? Se não é o Pablo Marçal, fenômenos tipo o Pablo Marçal agora vão pulular em todas as eleições. Por quê? Porque você vê, dentro do raciocínio do Márcio, né, são os caras outsiders que vim para acabar com tudo isso aí, vou ridicularizar e provocar os meus adversários, né? Você vê, o discurso, por exemplo, do Pablo Marçal é totalmente vazio de proposta, de qualquer coisa. Ele está lá para provocar cadeiradas, sopapos e não sei o quê. E para dizer, viu, tá vendo como é que é o mundo da política? É isso aí, isso. Eu vim aqui justamente para, né, eu vou acabar com isso tudo que está aí. Mas aí você vê como é que ele usa a tecnologia da atenção. A favor dele. Tá certo? Porque ele vai ao debate, fala lá as bobagens dele, né, aquela coisa toda, mas não é tanta gente assim que assiste a tantos debates. Só que depois ele edita, faz o chamado corte, né, de alguma coisa, uma frase que ele falou. Esse candidato Boulos, lá em São Paulo, cometeu um erro. Deu um tapa numa carteira profissional. Vocês viram isso? Não? Apareceu na propaganda eletrônica aqui, no extrato, no corte, não é na televisão, não. É no TikTok, no Instagram, não sei aonde está, o Boulos batendo numa carteira profissional. Porque ele fez esse gesto idiota no meio de um debate qualquer lá, por distração. Por distração não, por irritação na provocação, do Pablo Marçal, Então, que faz isso intencionalmente. O Pablo Marçal né, não é só o provocador, ele é o provocador e o editor do corte que depois destaca as coisas que ele falou e as coisas que ele provocou. E gera essa coisa toda. A tal da carteira profissional que ele apareceu no programa eleitoral de televisão que eu vi, o Marçal, ele aparece conversando com uma pessoa na praça, uma pessoa desanimada e tal, ele vai com a carteira profissional, olha aqui, ó, esse é o livrinho que você tem que obedecer e tal, né? Descobriu-se agora que a carteira profissional essa não é dele, é da assessora dele, entendeu? Ele pegou a carteira de qualquer pessoa, qualquer carteira,
e mostrou como se fosse a dele. Mas não interessa, porque no corte que ele faz, certo? Aquela é a dele, que tem assinatura, que ele começou a trabalhar quando tinha 10 anos de idade. E a coerência também não interessa, Não porque interessa, se ele acabou o programa. o arauto, não, se ele é o arauto do empreendedorismo, ele não pode ser a mesma pessoa que defende a carteira assinada, o modelo antigo, tá certo? Então é tudo incoerente, mas essa incoerência não é o que prevalece. Não prevalece porque a técnica disso aí é você descontextualizar. Você pega qualquer afirmativa, qualquer frase, né, tira do contexto e você dá o significado que você quiser a partir daí. Quer dizer, você, lógico, tem que ter uma lógica, né, para poder colar. Mas é isso que é o que é fake news. A fake news, o principal fake news é exatamente a descontextualização. Não é simplesmente que aquilo não existiu. Aquilo existiu, mas aquilo não existiu daquela intenção, com aquela forma. Aquilo existiu num outro contexto. Então, só quando você tira de contexto, você já tornou aquilo falso. Aquilo já é falso per si, E por em termos de que comunicação. o bom senso não consegue fazer frente a isso? Porque o Pablo Marçal é um na eleição. Tem outras 6 pessoas ali, outras 5 pessoas ali, e mais uma massa de imprensa, de gente falando contra, e não se consegue. O cara continua no primeiro pelotão. Por que o bom senso nunca vence? Nunca não está vencendo. O bom senso vence. No final, né, Márcio? No final. Mas tem que se preparar para esse tipo de, enfim, golpe baixo. E está despreparado? Se prepara com retardo. Daí, quer dizer, o cara avança, vai. Esse Pablo Marçal é um fenômeno porque ele chegou primeiro na utilização desse troço, no desrespeito absoluto à lei, e não é a lei que está votada pelo Congresso eleito. A lei não, a regra de cada debate que ele mesmo assinou concordando, chega lá e desrespeita. Como fez ontem, né? Depois ele viu que não teve que ser expulso porque já não tinha mais o que reagir. Então só tinha tirar 10 segundos da fala dele. Foi isso que foi feito porque ele resolveu descumprir todas as regras quando estava na última fala. As regras que ele concordara previamente. Então pronto. Então esse camarada é um provocador. Ele não é um candidato, ele é um provocador. Na ditadura a gente chamava isso de agente provocador, né? Nas passeatas. Na passeata. Cabancel. No Cabancel, não é? O Donald Trump treinou isso na eleição anterior. Ele foi eleito em 2016. Mas ele tinha sido candidato em 2012. O Donald Trump, a presidente da República, num partido qualquer lá, inexpressivo. Então ele treinou esse troço e utilizou aquela tecnologia que depois foi questionada, inclusive pelo Senado americano e tal, que o Mark Zuckerberg do Facebook teve que depor, que foi a que fez a Inglaterra votar o Brexit, que é um pouco a mesma coisa. O Brexit foi votado na mesma tecnologia do Pablo Marçal agora. Sim. No de repente, tum-tum. Aí o Trump pegou aquele negócio e tal, juntou com a tal da ostentação, que vocês se referiram aqui, porque é a ostentação do Lamborghini, do iate de $1 milhão, do jatinho para não sei onde e tal, parece com aquele negócio do Trump Tower, né? Que é tudo dourado, Mar-a-Lago, tal. É a ostentação que lá nos Estados Unidos, ao contrário daqui, a cultura americana enaltece o homem de sucesso, né? Ele é bem sucedido, é o meu herói, é este que eu quero imitar. Aqui no Brasil, em geral, o bem sucedido tem alguma coisa esquisita. Mas ou é ilegal, caminho nesse viés, dessa trilha aí, ele demonstra o seguinte: eu sou bem sucedido porque sou competente, porque trabalho muito, porque investi, porque isso, porque aquilo. Então ele aproveita essa franja, né, da ambição individual das pessoas, que aqui no Brasil se traduz por umas coisas esquisitas. O tal do nem-nem. O que é o nem-nem? Nem estuda, nem trabalha. O jovem que nem estuda, nem trabalha. Na realidade, eu conversei com muitos aqui no Rio, no tempo que eu militava mais nas comunidades. O camarada não quer ser vagabundo, não. Ele quer ser estrela. Ele quer ser astro. Quer dizer, o Neymar ganha uma fortuna. O Thiago Silva é um menino da favela do Rio de Janeiro. Esse jogador de futebol excepcional. Então ele é o modelo. Quer dizer, eu não preciso trabalhar nem estudar. Basta jogar a bola, que aí eu vou ser igual ao Thiago Silva, ter sucesso. Então o sucesso não vem exatamente do trabalho árduo, mas da oportunidade que você ganha naquele momento. Isso vale para jogador de futebol, mas vale para artista, para cantor, para DJ. DJ é um cara engraçado, porque ele toca, né?
Denise está tocando hoje no quiosque da Barra e tal. Está tocando, não, está botando um disco para tocar, mas ela tem talento de selecionar as músicas e tal. Mas Disco é ótimo. Diga lá. você estava falando E não é disco não, é no computador. Não, eu sei, mas é que você falou disco, Você não tem tava- mais disco. estava falando do, Tem. do triunfo do bom senso, né? Pô, no meu modo de entender, posso estar errado, né? Mas o bom senso, por exemplo, no caso das eleições de São Paulo, está em quarto lugar. É a Tabata Amaral. Bom senso, a triunfo do bom senso. Não só bom senso, não- qualidade. Não, tudo. É. Não, é tão óbvio, assim, é tão óbvio, quem é a pessoa mais qualificada, né? Quem, se fosse realmente o bom senso que imperasse e triunfasse no final, quem estava na frente, quem vai ganhar é Tabata Amaral. Não, é o Alexandre, é o Ricardo Nunes, o Boulos, né? Porque o Paulo Marcelo. não basta a qualificação, tem que a qualificação conquistar. Não, Né? não, porque essa visão. há uma dissociação tão grande da realidade para o bom senso, né? Tão grande. Não, mas é porque você está chamando de bom senso. É bom senso. Me cabe discordar mais uma vez, meu caro amigo. Muito melhor. O bom senso é individual. Cada um aqui, quem tem bom senso, no meu entender, de alguém que não sou eu, é o Ricardo Nunes, que está fazendo uma boa administração. Meu bom senso diz que ele será o melhor prefeito porque ele vai continuar a obra administrativa que ele está fazendo. Isso é bom senso. O bom senso do voto no Boulos também existe. O bom senso não é privilégio do melhor candidato de futuro, da melhor ideia exposta, que é o caso da Tabata Amaral. Existem bom senso para outras coisas. O Boulos tem seu bom senso. Ele está com mais intenções de voto do que o Pablo Marçal ainda, não é? Então ele vai ao segundo turno ou não nessa base do bom senso. Não é porque tenha sido descartado porque não há bom senso nos seus eleitores. É porque o bom senso de cada um é diferente do bom senso do outro. Pode ser. Tem gente que acha que o bom senso é camisa azul. Eu acho que o bom senso é camisa cor de laranja. Por exemplo, quando eu me vesti de manhã, eu podia ter pagado uma camisa azul e tal. Bom senso. Então o bom senso é muito relativo. Ele depende da disposição do eleitor. Essa que é a graça da democracia. Senão não precisava ter voto. Você fazia um enquete, quem é o bom senso? Uma pesquisa e pronto, resolveu. Não é? A Tabata Amaral é uma excepcional candidata. Será com certeza um sucesso na política brasileira daqui para frente, como tantos outros. Ela já É deputada federal jovem, um fenômeno. A moça é um fenômeno e tal, aquela coisa toda, e fez muito bem de se candidatar a prefeita. Não é? Porque, mais uma vez, aumenta a retenção da imagem dela para qualquer voo futuro. Ela pode ser candidata a qualquer coisa. Mas no no futuro. Brasil... Mais do que o Pablo Marçal. Mas no Brasil desorganizado, do jeito que está, com valores todos invertidos, eu não sei se uma Tabata Amaral, que tá bom, não vou chamar de bom senso, é uma coisa mais normal, que faz sentido, qualificada, eu não sei se tem futuro, O porque... que é qualificado, Deodoro? É o que para em pé, é uma ideia consequente uma com a outra. Entendeu? Se você parte, se a gente for examinar cada um lá dos candidatos, mas assim, a ideia que para em pé, você fala, se o Brasil tivesse mais Tabatas Amaral, se tivesse pessoas com o mesmo tipo de visão, preparo e comportamento, seria outro país, entendeu? Na verdade é isso, o Brasil de verdade é o país do Gustavo Lima, da Deolane Bezerra, do Bolsonaro, do Lula, do Pablo Marçal, que são, de certa forma, excrescências. Mas você acha que esse é o Brasil normal? Não, esse é o Brasil real. Real. Peraí, Não, não então acho, o eleitorado é esse? Bom, Não acho que seja isso não. Eu acho que isso aí é a elite política, ou a elite que aparece, a elite da atenção, né? Para a economia da atenção tem uma elite de atenção, né? Que está aí, Deolane, o Pablo Marçal e tudo mais. Agora, eu volto para o que eu já venho falando há algum tempo. A questão está na oportunidade. O que faz essas excrescências, essas aberrações terem esse sucesso todo, né? Com essa economia da atenção e tudo mais, é que eles são vendedores da oportunidade, no final das contas. Eles simbolizam o sucesso, né? Ao aproveitar uma oportunidade que a economia, o Brasil não vem oferecendo. Quer dizer, o Brasil anda de lado há 40 anos.
anda de lado. E por isso a economicamente. propaganda enganosa que esse pessoal faz pega, porque isso é propaganda enganosa. Exatamente. Eles vendem um produto que eles não têm para Exatamente, entregar, a ó, não ser para eles mesmos. Exatamente. Desde a Bet, que aposta aqui que você vai ganhar aí, a gente está vendo a Bolsa Família ser destinado 3 bilhões em um mês para apostas. Saiu de comida. O que deixou de ser a comida, deixou de ser o aluguel, depois deixou de ser sobrevivência, para ir tentar fazer mais dinheiro, né? Multiplicar esse dinheiro nas bets, nas apostas. A gente está vendo isso acontecer, assim como vê o Paulo Marçal ter 20% nas pesquisas. Quer dizer, é um efeito igual acha que Então, todo mundo que está votando no Paulo Marçal concorda com todas as atrocidades que ele está fazendo. Não necessariamente. O que eles enxergam é o exemplo de um cara que conseguiu ter sucesso e que está preconizando essa maneira dele de ter tido sucesso para ter sucesso na política. O que faz o Paulo Marçal querer ser político, isso que eu não consigo entender muito. Tem mais influência, não, Pedro Paulo? Ter mais influência. O Elon Musk. E aí? Não, eu perguntei isso a ele, fiz uma sabatina com ele, perguntei exatamente isso. Você é bem sucedido, ganha uma grana tal, para que entrar na política? Aí vem aí você abre uma oportunidade para ele dizer, porque se eu quero mudar tudo isso que está aí e tal, sabe? Porque me cai, eu sou responsável. Eu sou uma pessoa, mas na verdade o que ele quer ter mais influência. O cara observa, percebe, conclui que na política ele tem uma trilha que pode levar ele a coisas mais altas do que só ficar ali na internet. Uma visibilidade mais ampla. Poder, influência, é isso. Exatamente. Então né? você vê o tal muito mal comparando, que a política americana está na moda também, já que existem eleições nos Estados Unidos agora em novembro, mas o Elon Musk, quem é esse camarada? Você vê que a questão, o mesmo assunto da economia de atenção, por exemplo, na Europa hoje é uma grande discussão. O camarada do Instagram, que eu não sei quem é, foi expulso. A França proibiu alguma coisa, a Inglaterra está tratando disso. E por quê? É um pouco o mesmo fenômeno, não é? Nos Estados Unidos, hoje, na campanha eleitoral, há uma série de freios sobre esse assunto. Porque vai acabar na Suprema Corte americana, se houver algum tipo de anormalidade. Mas, por enquanto, é seu Elon Musk, que é um biruta, também bem-sucedidíssimo, etc, mas que acha que pode influir na política do jeito que está influindo. E pelo jeitão, não sei se eu tenho uma sensação que ele vai por esse caminho, vai querer lá para frente, se candidatar a presidente. Por enquanto ele quer eleger o Trump para proteger... da África do Sul, porque ele é cidadão americano, não é? Ele não é naturalizado? Ele é canadense e africano do Sul. Ele não é nascido nos Estados Unidos. Sim, mas ele está querendo eleger o Trump por várias razões. A mais importante, na minha leitura, é que ele quer que o Trump, presidente, já deve ter se comprometido a isso, restrinja o acesso de automóveis elétricos chineses ao mercado americano. Pronto, porque ele é Tesla. E a Tesla está levando uma coça do BYD e dos outros fabricantes chineses de carros elétricos. Então ele está precisando proteger a fabriquinha dele lá, que é a fábrica que gera tudo. Depois tem a SpaceX, depois tem a Starlink, quer dizer, um camarada que foi em ramos de atividade mais avançados que qualquer outro, na frente, que nem o Pablo Marçal, e mais avançados até do que os mais avançados do momento anterior, que era a Amazon. Não é? Que é interessante esse negócio. O Jeff Bezos era o sujeito mais falado nos Estados Unidos como homem de empresário de sucesso. Agora não é mais, agora é o Elon Musk. Porque o Elon Musk tem uma história de inovação maior do que a do Jeff Bezos. Apesar do Jeff Bezos não estar nada atrás. Né? E de desafio. Por que esse camarada comprou, pagou? Há uma discussão dentro do mercado de capitais. Por que ele pagou 40 bilhões de dólares para ser o controle do X, antigo Twitter, quando ainda se chamava Twitter? Porque há outros sócios do antigo Twitter. Não era só o controlador. Tinha fundos de pensão de grupos do interior dos Estados Unidos, tinha gente do mercado de capitais, tinha uma opção de outros acionistas, governos, um fundo soberano naqueles países árabes, etc., que não gostaram da venda, porque eles tinham um negócio, que era o Twitter, e passaram a ter outro negócio, que é o antigo Twitter, hoje X, que passou a ser politizado. Virou uma ferramenta de política. Então, os sócios não estão gostando da história. Então, tem briga interna nisso aí também. Mas o seu Elon Musk, à semelhança do Pablo Marçal, é a figura número 1 da política americana hoje. Não é o Trump mais, que é um velho. Olha que coisa interessante. Pela sua classificação de bom senso, todo mundo devia votar na Kamala Harris. Mas tem a maioria talvez não vote. Mas o que eu quero, o que me ocorre agora
é que essas companhias digitais, grandes companhias digitais, não interessa o Elon Musk ser presidente dos Estados Unidos, porque ele é mais que isso. Ele é presidente, de repente, entre aspas, de vários estados. A ideia que a gente tem de estados, de países, ela acaba, de certa forma, a ruir. O Mark Zuckerberg, o Elon Musk, a Microsoft, eles têm, né, lá o pessoal Do Vale do Silício. Do Vale do Silício, eles detêm um poder maior e transnacional, que expande as fronteiras, né, comuns e que, de certa forma, capturam diferentes sociedades. E isso é uma coisa nova, nunca teve na história da humanidade esse fenômeno. E esses caras, eles não têm nenhum respaldo, não têm nenhum compromisso também com a democracia, e não foram ratificados, né, o poder deles através do voto, mas eles têm um poder extraordinário e permanente. Eles não precisam disputar a eleição. É porque é um outro mundo. Não né? precisa, é outro mundo. Um mundo começou com Bill Gates lá atrás. Não, olha só. Nem todos são do mal. O poder deles, não, nem todos são do mal, mas a maioria é. Olha só que coisa, Balu. O banco de dados da CIA, do FBI e tudo isso, estão guardados nessas empresas. Essas empresas fornecem a massa crítica digital, as informações, para que organismos de Estado, de grandes Estados, possam trabalhar. Olha só, e por isso aí, essa coisa que o Marcelo deixa, essa discussão que ele levanta, o que a gente está discutindo é muito mais do que a gente discutiu aqui do que uma eleição de São Paulo, deu para notar, né? Porque o que apareceu aqui, esse final aqui, no Marcelo, que me deu até medo, do controle, o que é o mundo novo que a gente não compreende. Mas o que dá para compreender perfeitamente é que o Nando já está mandando a gente encerrar. E também pedindo mais uma vez o seu recado. Dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Beijo e até semana que vem. Olá, estamos aqui no Não É Bem Assim. Acabamos de gravar um episódio novo e esse episódio está quentíssimo, você não vai perder, porque hoje de tarde, hoje quarta-feira de tarde, já vai estar rolando. Estamos discutindo tudo. Pablo Marçal, Lula, Bolsonaro, Elon Musk e que mais, gente? E Betts, e Deolane, Gustavo Lima. Tá uma maravilha, não vai perder. Tchau.